vamos voltar no tempo, então. Você criança, você nasceu onde? Qual que era a tua relação com chocolate? Assim? Então, eu nasci na Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. Filho de uma mãe, de uma mãe e pai batalhadores. A minha mãe é uma empreendedora, né? Ela vendia produtos da Avon, da Larkenciel, que depois virou Natura, Tupperware. Lembra da Tupperware? Claro. Cara, tinha reunião de Tupperware na minha casa. Pronto, a minha mãe fazia reunião de Tupperware na casa das pessoas. E naquela altura... Não, Paquito, só que caiu o boneco lá, cara. Eu só tava avisando isso. O Paquito todo preocupado aí. Naquela época, era novidade no Brasil um copo de água que você colocava água ou suco e fechava hermeticamente. Para mostrar para as mães comprarem aquilo para as crianças levarem na lancheira. Verdade. E eu era um menino que ia com a minha mãe, 3, 4 anos de idade, e ela pedia para eu colocar água, fechar e jogar para cima, para mostrar que ao cair não ia vazar. Cara, e era uma época, você deve lembrar disso, que tinha muitos lustres na casa das pessoas de vidro. Cara, eu de verdade quebrei uns 2 ou 3 na minha mãe sabia que eu jogava para cima, quebrava lustre e tal. Então essa mãe a minha mãe, Vilma, foi muito empreendedora, muito ligada nas vendas, e é por isso que eu acho que eu também adquiri um pouco dessa coisa da venda, né? E meu pai, um trabalhador tecelão, com 2 empregos, saiu do emprego, ia para o outro, tal, trabalhava loucamente. E a gente, uma família realmente classe média baixa da Zona Norte de São Paulo, né? Realmente não tinha, eu estudava em escola pública, meu irmão mais velho ia para a escola, minha mãe me pegava debaixo do braço e ia nas reuniões de Tupperware na casa das pessoas, né? E aí a minha mãe foi crescendo, muito empreendedora, e começou a comprar então produtos e criar os catálogos dela. Então não só vender Tupperware, Avon e Natura, como o Demilos na época, como ela, por exemplo, foi para Serras Cariocas, começou a comprar lingerie e fez um catálogo de lingerie para vender, porque ela não era mais só revendedora, ela já era promotora, portanto já tinha umas dezenas de revendedoras trabalhando para ela. Então você imagina a cena em casa, ela chamar o fotógrafo que fotografava a primeira comunhão na igreja, ela comprar essas roupas íntimas e chamar as nossas primas, tias, vizinhas para colocar, e o cara, um plano branco, ele fotografar, né? Aquilo lá, ela fazia as fotos e dava para as mulheres saírem para revender esses produtos. E de todos os produtos que ela foi criando, então tinha esse Dona, que era lingerie, depois Mavius, o nome dela era Vilma, então virou Mavius, que era utilidade doméstica. Ela também criou essa marca chamada Cacau Show, onde ela comprava chocolates de terceiro, de uma fábrica em Santo Amaro, revendia com a marca dela. Nisso eu já tinha 14 anos de idade. Meu pai já tinha largado o emprego dele para trabalhar com ela, meu avô, tio, primo, já era uma empresa familiar, né? E a minha responsabilidade nesse negócio, nessa empresa, era receber os pedidos das mulheres, fazer o resumo, porque não tinha resumo, não tinha microcomputador, cara, 14,52, 38 anos atrás, né? Não tinha microcomputador no supermercado da esquina. Então eu recebia, fazia aqueles quadradinhos com X no meio, o resumo, passava, então pegava os pedidos das mulheres, combinava o dia, recebia, passava o pedido para o fabricante. Nesse meantime, que ele demorava uma semana para devolver, eu fazia o faturamento dos pedidos, com aquela máquina que você fazia assim, rodava uma bobina de papel, né? Bem antigo, da Facite era o nome da empresa. E a gente naquela época já éramos sustentáveis, porque quando acabava a bobina, eu colocava uma caneta Bic e reenrolava o negócio para usar a parte de trás. E aí, logo no primeiro ano que a minha mãe foi vender, começou isso em outubro, aí Natal foi ok, e na Páscoa ela vendeu tanto chocolate que o fabricante não deu conta. Então o que a minha mãe falou? Bom, eu não vou mais vender chocolate, porque a pior coisa que existe para uma revendedora domiciliar é vender uma coisa para outra pessoa, sobretudo um produto sazonal como Páscoa, e chegar na data de entregar, não entregar. Exatamente. Minha mãe falou, se eu continuar com isso, a mulherada não vai mais querer comprar Tupperware, porque ela continuava vendendo as outras coisas também. Então ela deixou de lado. Corta aos 17 anos, fiquei trabalhando 14, 15, 16 lá com os meus pais, estudava, mas à tarde eu ia para a firma e tal. Aos 17 eu resolvi retomar esse negócio, porque ela parou quando eu tinha 14, 3 anos depois. E foi quando eu procurei outro fornecedor, tinha lá os catálogos impressos lá numa salinha lá da empresa deles,
eu procurei outro fornecedor nas páginas amarelas. Quando eu faço as palestras pra molecada, hoje eu falo que é o avô do Google, porque eles têm ideia do que era as páginas Tem amarelas. 21 anos, não faz Você nem ideia. sabe o que é a página amarela, sabe, Paquito? Não. É o avô do Google, filho. Era Cair a ficha. Você sabe o que significa caiu a ficha? Não faço ideia, cara. Era do orelhão, quando caía a ficha, né? Exatamente. Você tava falando e escutava a ficha caindo que tava começando um novo fluxo de 3 minutos, exatamente. né? Muito bem. Aí, achei um fornecedor, peguei, se faltava um mês para Páscoa, fiz a minha tabela de preço e eu percebi, eu realmente na matemática sempre fui bem danadinho, assim. Geografia, português nunca fui muito bom, assim, mas na matemática eu sempre fui muito rapidinho. Quando eu recebi a tabela de preço desse camarada que ia fornecer para nós, porque eu tinha então os catálogos de Páscoa, Sim. era um mês antes da Páscoa já de 1987, e eu percebi que o preço do camarada, acertei com ele, ó, eu vou vender esse chocolate, umas semanas da Páscoa eu te passo os pedidos, você me entrega em 3, 4 dias, eu faço o faturamento, aquilo que eu fazia, né, 3 anos antes da empresa da minha mãe. E fui fazer isso por conta. Quando eu recebi a tabela dele, eu vi que o ovo de meio quilo era metade do preço de 1 quilo, 100 gramas era 10% do preço de 1 quilo, ou seja, era uma fração ideal do quilo. Larguei a tabela de preço dele de lado e fui fazer a minha tabela. Então já tinha os catálogos impressos. Eu fui fazer uma tabela de preço no mimeógrafo, que o nosso querido não tem ideia do que seja. Nossa, aquele né? cheiro de álcool. Minha mãe era professora. Então, hoje você seria preso se uma professora leva isso para a escola. Né? Tava loucão com aquele cheiro de álcool, cara. Minha mãe rodando a prova. Você fazia uma guia, numa folha, quase que um papel de, como é que chama? Carbonado. Carbonado, né? Aí você colocava numa máquina, colocava uma folha em branco, passava aquilo. Tinha matriz, ela ia fazendo as e cópias. ela ia fazer as azul, cópias, né? porque é o álcool que ajudava isso, né? Um cheiro de álcool. E quando eu recebi o catálogo, a tabela, fiz o meu preço, fiz a tabela, cortava o papel no meio, porque ela encaixava meia sulfite direitinho no catálogo, que era metade de uma folha do A4. Só que ele tinha ovo de 50 gramas no catálogo. E eu não tinha me dado conta de que o camarada não fazia isso, que ele só fazia de 100 gramas. Ou um mês, então 3 semanas, dei pra mulherada, que eu fui criado no meio delas, porque dos 14, 17 eu era assistente de gerente de vendas da empresa da minha mãe. Sei. Isso eu sei, que é um japonês muito sábio. E aí, tudo bem, nunca mais a tabela do camarada. Umas semanas da Páscoa eu recebi pedido e comecei a receber pedido. Eram 4 caminhões que eu tinha vendido. Fiz ali o meu resumo e tinha ali, entre vários produtos, 2.000 ovinhos de 50 gramas. Aí liguei pro camarada, Osmir, chocolate Genebra, 221-5008. Eu não lembro o que eu comi hoje, mas tem coisa na vida que a gente nunca vai esquecer, né? Com certeza. Telefone do camarada. E falei, comecei assim, Osmir, anota o pedido aí, 17 anos de idade, 2.000 ovos de 50 gramas. Falei, Alexandre, não faça esse tamanho de ovo. Falei, bom, deixa eu passar o resto da grade, 100 gramas, 250, 375, meio quilo, 1 quilo, que depois quando ele vê que é tanto chocolate assim, eu vou ganhar o cara nos 50 gramas. Aí tantos dias daquilo, quando acaba, eu falei, então, Osmir, e os 2.000 ovos de 50 gramas? Eu falei, é o seguinte, com todo respeito, eu fui na empresa dos seus pais, te conheci, te achei um menino muito comunicativo, um bom vendedor e tal. E agora sim, ó, você vendeu muito. Então eu vou me virar aqui nos próximos dias, vou rodar à noite para fazer os ovos de Páscoa de 100 gramas a 1 quilo. O de 50 gramas, esquece, porque eu teria que ir atrás de forma, de embalagem. Imagina, eu que era o mais novinho da família, todo mundo trabalhando na empresa, eu saí para fazer esse pedaço sozinho, né? Voltar e falar para todo mundo que eu tinha errado. Não deu outra. Pedi o motorista emprestado lá dos meus pais, o seu Antônio, né? E numa Kombi velha lá da empresa deles. E fui de atacado a atacado procurar alguém que me ajudasse a fazer os ovos de Páscoa. Ou que me vendesse, porque de 100 gramas a 1 quilo, o cara em 4, 5 dias me entregava, né? O de 50 gramas eu tinha que dar um jeito. Se virar. Encontrei uma senhora, Dona Creus, um dos anjos da minha história. Acho que as nossas histórias são cheias de encontro, né? A gente vai encontrando as pessoas e vai construindo as histórias e tal. Tinha uma senhora comprando chocolates para fazer para a família e para os vizinhos. Ela vendia chocolate. Enquanto eu falava para a dona do atacado, olha, eu vendi 2.000 ovos de Páscoa de 50 gramas, eu preciso entregar, minha mãe vai me matar, eu não vou falar para ela que eu vendi e não vou conseguir entregar tal. E essa senhora falou, filho, faz o seguinte, compra aí a barra de chocolate, compra as embalagens, compra a forminha, você vai comigo para casa, você me ajuda a fazer que a gente faz junto esse chocolate, você entrega.
Não tinha dinheiro, voltei para casa, liguei para um tio que não trabalhava na família, na empresa da família, tio Valdir, e pedi dinheiro para ele. Ele prontamente pegou no cofre, lembra? A inflação era 1000% ao ano. Pegou $500, que era uma forma que as pessoas tinham de guardar um pouco do poder da compra, me emprestou, né? E eu fui lá, transformei no tablito real, aquele dinheiro lá, que sei lá o que era. Fui lá, comprei as barras, comprei a forma, fui para casa da Dona Cleusa, fiz os chocolates com ela por 2 dias e uma noite, né? E ali faltando 3 dias para Páscoa. Quantos ovos você tinha? 2.000 ovinhos, 50 gramas, né? Na cozinha dela e tal. Então, moral da história. Páscoa de 1987, 3 dias antes, recebo os chocolates todos 2.100 gramas a 1 quilo, os 2.000 da Dona Cleusa, entrego para todo mundo, pago Osmir, pago a Dona Cleusa, pago meu tio, e me sobraram $500, né? E eu com 17 anos, em vez de pegar esse dinheiro torrar, eu era roqueiro, sou músico, toco e tal. O Paquito com esse dinheiro na mão aí... Já pronto, imagina que ia ser. Não vem trabalhar uma semana aqui, né? Vou me achar lá na casa dos Vermelha. Jogado lá, jogado, né? Do Paquito. Cara, aí o que eu fiz? Aí eu comecei, aí eu fiz logo 18 anos, comecei a ganhar um fusquinha da minha mãe, dos meus pais. E eu falei, cara, vou começar a fazer chocolate, trufas e vender nas padarias. Aí comecei. Você achou que esse era um caminho que... eu achei que tinha um segmento de mercado não explorado. Mas por que esse e não os outros que sua mãe fazia? Esse porque você achou que era o mais... Eu aprendi a fazer chocolate na cozinha da Dona Cleusa, entendeu? Entendi. Aí quando eu comprei a barra de chocolate, eu vi que 1 quilo de chocolate fino era 30 vezes mais caro naquela época do que uma barra de chocolate para fazer trufas. Entendi. Falei, se eu, em vez de vender 30 vezes, vender 3 vezes mais caro, né? Para pagar mão de obra, transporte dessa embalagem, cara, eu vi que tinha lembra que uma a matemática margem, veio com o chip da matemática. Entendi. Cara, tem um nicho de mercado, porque no Brasil tinha chocolates ou chocolate de grande indústria. Então, o que era na época? Anos 90, você está falando, né? Anos 80. Anos 80. O que era? Era Nestlé? Nestlé, Garoto, Lacta. Cara, quem tá aqui até hoje, entendeu? Era a mesma Os artesanais coisa. Era Copenhague e Offner. Entendeu? Tá. E tinha acabado de fechar uma empresa chamada Falk e outra chamada Songsen. Né? E tinha aquele guarda-chuvinho de chocolate que era gordura pura. Da Evelyn e da Pan, exatamente. O guarda-chuvinho era da Evelyn, a Pan tinha as moedinhas de chocolate. Verdade. E os cigarrinhos. Cigarrinho. Hoje você é preso com aquela porra, entendeu? Ô, Paquito, vê se você acha aí, cigarrinho da Pan, coloca pra ver o absurdo que era. Era um moleque como se fosse fumando, só que era de chocolate, cara. Muito legal. Muito louco, cara. Então, outra época, desculpa aqui. Então, assim, eu vi que tinha o chocolate industrial e tinha o chocolate artesanal. Vai um tequinho aí, bora. Chocolate artesanal, né? Aí. E eu falei, cara, tem um troço aqui que não tá sendo atendido. Tem uma lacuna aí. Uma lacuna. E foi aí que o negócio começou, e aí eu ganhei um fusquinha, aí eu ia... Mas qual que era a sua ideia? Começar como? Eu comecei fazendo trufas e bombons de cereja para vender para as padarias. Para não ficar esperando sua Páscoa. Então claro, não dava. Logo na outra semana, né? Tá. Aí eu ia ali nas padarias aqui de São Paulo, da Zona Oeste, porque a Bondinho, que vendia as barras de chocolate que eu comprava, barra de chocolate da Garota, ficava no final não é Cardeal ali, né? Que tem a Pompeia ali, que tem a igreja, o São Camilo ali em cima. Sim, eu ia lá também, na Pompeia mesmo. Isso, aí você vai em cima e depois descia, tinha Bondinho. Aí eu comprava chocolate, cigarrinho de chocolate. Cara. Figura, né? Cigarrinho de chocolate ao leite. Hoje Panca acabou, né? Cara, parece que acabou de falir por esses dias, viu, Mario? Pediram autofalência esses dias, viu? Dó mesmo. Vê se você acha o guarda-chuvinha também. Guarda-chuvinha da Evelyn. Procura guarda-chuvinha Evelyn. Então, assim, imagina, o que eu fazia? Então, eu saía de manhã, certo. Vendia, eu chegava bem cedo nas padarias, ajudava os portugueses até a abrir as portas, e os portugueses naquela época ficavam no caixa, logo cedinho. Eu chegava com um potinho plástico, com os bombons de cereja de trufas, um de cereja e um de trufa, e ele, para me atender, ele esperava acabar a fila. Muitas vezes eu na própria fila já vendia o produto. Imagina que era R$1 que ia custar para ele, né, um potinho assim, ia custar R$1 para ele, eu já vendia por 2, o cliente chegava lá no caixa para pagar um produto que sequer ele tinha comprado de mim. Exato. R$2 e tal. Enfim, moral da história, o camarada começava a comprar, e fiz relações incríveis, então.
eu ia das 6 a meio-dia, da manhã a meio-dia, vendia nas padarias, pegava o dinheiro à vista, ia lá pro bondinho, comprava as barras, e aí descobri uma coisa incrível. Um dia eu vi um monte de barra de chocolate, tudo embaladinha, mas quebrada, num canto. E eu falei pro seu Ninguém Wilson, levava? As pessoas não levavam porque estava quebrada. Nunca entendi por quê. Que é a mesma coisa. Não, você tem que quebrar para derreter. Então. Já estava com meio trabalho andado, mas por algum motivo as pessoas não compravam. Encalhava. E aí eu falei pro seu Wilson na época, Wilson, é o seguinte, me vende ela pelo teu custo, porque aí você pega o dinheiro e compra uma barra nova, porque senão você vai ficar com isso daí. Então assim, desde sempre eu comecei a comprar bem. Aí eu fabricava o chocolate à tarde. Já chamei a dona Cleusa para trabalhar comigo numa salinha de 3 por 5 metros quadrados lá na empresa dos meus pais. E, Mas essa turva já era Cacau Show? já era Cacau Show, Olha já. Você tem Tem guardado uma alguma embalagem, embalagem? acho que tem embalagem, sim. Putz, que legal. O loginho era diferente? Já era, um tio meu que fez, trabalhava numa agência que trabalhava para a GC Lever. Olha lá o guarda-chuva. Cara, que saudade disso. Muito era louco, isso, né? aquele doce de abóbora em formato de coração. Isso E tinha um que era comprido, assim, você deve, que era uma deve Maria lembrar. mole também, né? Eu não sei, era de duas cores, era laranja e amarelo no meio, Uma né? gelatina, né? Isso. Uma gelatina d'água chamava. É. Tem ainda na Tem periferia, ainda? hoje Pô, você que encontra legal, isso cara. daí. Então você tem dessas embalagens ainda Tenho guardadas? Pô, guardado, que assim. Então, assim. Não, mas você tá ela falando do foi- logo. O logo era... Esse meu tio fez, não era Cacau Show, e saiu umas estrelas, assim. Tá. E aí depois eu vi que eram 7 estrelas, e tudo na nossa vida virou 7 dali pra É frente. mesmo? Tudo é 7. É uma loucura É um esse número pra nós. cabalístico Super, também, né? super importante pra nós esse número. Bom, enfim. Cara, comecei aí das padarias, eu comecei a vender para restaurantes por quilo, que não tinha sobremesa, era uma moda no Brasil aquilo, estava começando. Ainda Aí, trufa só. Trufa é bom de cereja. Tá. Aí depois comecei a vender para pequenos atacados, comecei a vender para supermercados, para redes de supermercados. Mas você já tinha mais gente pra fazer? Já tinha mais gente, tá. foi crescendo e tal. Aí tive a minha quinta funcionária que embalava, porque eu não tinha secretária nada, cara. Era uma sala, Sei. né? E eu trabalhava numa mesa assim, ali na frente de uma outra mesa com as meninas embalando e tal. E aí começava a tocar o telefone. Tinha uma pequenininha, cara, bem 1,5 m, né? E falava. E um dia veio o contador e falou: essa menina fala muito, por que você não coloca ela para atender o telefone quando a gente tiver, né? E aí, essa menina é aquela gata ali, ó. Por que ela tá fazendo assim, ó? Que tá casada comigo, ela quase. Vem cá, o pessoal te vê. Vem cá. Aqui. Vem dar um oi pra câmera. Vem aqui. Ela embalava as trufas, Sério? ela embalou o homem das Aqui, trufas. só pra ó. aparecer aqui, dá um oi pro pessoal. Ela é baixinha. Aqui, ó. Prazer, Olha lá. tudo bem? Abaixa um pouquinho. Eu não Olha lá. sou. Aí, ó. Eu não sou tão falante assim. Não, mas há 30 anos atrás você Falava era, bastante. né? E assim, e aí ela foi a primeira pessoa que atendeu o telefone, já, enfim, foi Pra encomenda. crescendo. Naquela época antiga que ainda se usava telefone fixo, né? Para as padarias que ligavam para pedir Sei. mais e tal. E aí, assim, o negócio foi crescendo de um jeito sempre com muito trabalho, cara, sempre na hora extra. Vida inteira a gente trabalhou muito, nossa vida sempre foi isso, né? Continua sendo até hoje. E hoje essa é uma empresa com quase 20 mil pessoas, 4 mil lojas, a gente é a maior rede de varejos do Brasil, lojas do Brasil. Estamos falando de quanto tempo, então? Fez a semana passada 35 anos de carteira 35 assinada. anos. Carteira assinada, vamos dizer, de contrato social, Contrato né? social. 35 anos, cara, foi nessa vida, começou muito pequenininho. E você falou que é a maior de lojas? De lojas, do mundo? Do Brasil. É? A gente é a maior de lojas de chocolate do mundo. Chocolate no mundo inteiro. Não tem ninguém nem perto disso. A Lindt mesmo? tem menos de 1.000, Godiva tem menos de 1.000. Louco. Tem ninguém nem perto disso. Quem tem 1.000 lojas no mundo, a gente tem 4 mil. Caramba. Como Brasil, a gente é a maior rede de lojas de varejo. Então aí todas as categorias, Entendi. né? Perfumes, McDonald's, Boticário, Sei, todas sei. as empresas que tem. Todos parceiros nossos de mercado, mas enfim, nesse último ranking agora da BF, a gente acabou de Mas é receber engraçado esse porque, lugar. pra mim, né? que estou de fora, Aham. parece que foi muito rápido, assim. Tipo, não tinha Cacau Show e de repente tem Cacau Show em todo lugar. É. Pelo menos pra mim, né? Não sei, né, Paquito, vocês que estão de fora, assim,
A gente não ouvia falar de Cacau Show e de repente Cacau Show ganha um presentinho, ganha um bombom. De repente tem Cacau Show pra todo lado. Dá a impressão que foi muito rápido. Como foi esse crescimento, assim? A história das lojas, né? Ela começou em 2000, né? E então já são 22 anos, né? Agora, o ano passado a gente fez 1000 lojas em um ano. 1000 lojas em um ano. Então o negócio porque ela é fácil de montar, para ter a base dela é mais simples? Não, demora de 2 a 3 meses, na verdade. A gente inventou o container um container que demora um pouco menos, mas o fato é que o negócio vai bem, bem pro franqueado, então o camarada começa a ganhar dinheiro, ele já pega o dinheiro e já coloca uma outra loja. Tem um franqueado nosso lá no Amazonas que ele tá com 30 lojas, ele com os parentes dele e tal, ele vai, sabe? Porque é um negócio que é muito legal, você trabalha com um troço que gera felicidade nas pessoas, né? Tem um resultado financeiro bacana, né? Então o negócio deu uma explodida. Agora é isso, né? Que nem a história do bambu. A gente trabalhou muito forte nas raízes, né? Para que a gente agora, hoje, se tornasse uma empresa com muitas competências. Isso